Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Essa semana nós iremos trabalhar com a apostila volume 4, das páginas 4 a 7. Vamos lá? Na página de abertura, nesse capítulo, nós vamos abordar sobre os contos de fada. Os contos onde aparece príncipe, princesas, castelos, né? Bruxas, fadas. Nesse capítulo, vamos explorar aqui a página de abertura. O título auxilia a criança na leitura do título, Era uma Vez. Pergunte a ela quais são os textos que ela conhece que começa com a frase Era uma Vez. Deixe que ela fale quais são as histórias que ela conhece que começa com essa frase, Era uma Vez. Depois explore com a criança em que ambiente acontece essa abertura. Os personagens estão numa biblioteca, né? Fazendo leitura, né? Duas crianças estão sentadas e atrás dessas crianças estão os personagens dos contos de fadas, né? Aqui nós temos o gato de botas, o lobo, a Cinderela, Chapeuzinho Vermelho, o príncipe e um dos três porquinhos, tá? Então aqui são alguns personagens dos contos infantis. Próxima página. Quando ouvimos Era uma Vez, imaginamos histórias que nos levam para um mundo da fantasia, repleto de emoção e encantamento. Na seção Roda de Conversa, 1. Você gosta de ouvir histórias? Por quê? Deixa a criança falar para você por que ela gosta de ouvir histórias. 2. Em que momento você prefere ouvir histórias? Deixe que ela fale também qual é o momento que ela prefere ouvir as histórias. Quem gosta mais? Quem conta mais histórias para você? Então ela vai falar qual é a pessoa da família, papai, mamãe, vovó, quem é a pessoa da família que conta mais histórias para ela. 4. Qual é a sua história preferida? Registre o título aqui e compartilhe sua resposta. Então, deixa ela falar qual das histórias infantis, quais dos contos de fadas que ela gosta e registre o nome aqui, nesse espaço. 5. A expressão Era uma Vez aparece no início de muitas histórias. A. Como essas histórias costumam terminar? Deixa a criança falar para você. Como é que essas histórias de contos de fadas costumam terminar, né? Normalmente é felizes para sempre. B. Que personagens costumam aparecer nessas histórias? Deixa a criança também falar para você. Ela vai falar bruxas, fadas, príncipe, princesas, rainhas, reis. C. Onde essas histórias acontecem? Em que época? Era uma vez algo que aconteceu no passado, né? D. Que histórias você identifica na ilustração da página ao lado? Então, quais são as histórias que está lá na página de abertura? Aqui, ó. Então, aqui tem a história dos três porquinhos, Chapeuzinho Vermelho, Cinderela, o lobo, né? Personagem, o gato de botas e o príncipe. D. E. De qual delas você mais gosta e por quê? Deixa ela falar, é pessoal, qual que ela mais gosta dessas histórias que aparecem na página de abertura. F. Os personagens dessa história são reais ou imaginários? Deixa ela dar a opinião dela, se ela acha que é real ou imaginário. G. Que tipo de sentimentos as histórias provocam em você? Deixa ela falar. Medo, raiva, emoção, alegria, tristeza, deixe que ela fale qual o sentimento. Na página 6, nós temos aqui a leitura entrou na roda. Capa de revista. Nós temos aqui uma capa de gibi do Maurício de Souza, tá? E na capa aparece o quê? Como título, Cascão. Tá assim, número 2. Número 1. Ao ter um gibi em mãos, você observa a capa. Por quê? Por que você observa a capa? Porque é a partir da capa que você vai saber do que vai se tratar a história, né?
Na número 2, leia esta capa. Aqui eu tenho como título Cascão. Cascão. Aí eu tenho uma casinha com um telhado de palha. Tenho o lobo e 2 porquinhos dado à mão com Cascão. Então, essa história será recontada. É uma história recontada dos 3 porquinhos como um personagem especial. Que no caso é o Cascão, tá? Então, o que o Cascão tá fazendo? Ele tá dando a mão para os 2 porquinhos, né? O que o lobo... qual a expressão do lobo aqui? A expressão do lobo é de confuso, né? Ele está, tipo, não tô entendendo. Cadê o terceiro porquinho? Tem ali no meio um personagem diferente, mas não é. Tá faltando um porquinho ali. Por que o Maurício de Souza fez essa ilustração com o Cascão dado a mão para os 2 porquinhos? Porque o Cascão não gosta de banho, porque o Cascão não gosta de limpeza. E do animal de estimação do Cascão é um porquinho. Então, o Maurício de Souza fez essa contextualização com a história do conto infantil, né, dos 3 porquinhos, colocando o personagem principal aqui, o Cascão, que não gosta de banho, que não gosta de limpeza. E o lobo confuso no fundo, com a mão na cabeça, pensando, né, quem será esse personagem que tá aí que não é, tá faltando um porquinho, né? Ele precisava só associar que o Cascão também não gosta de banho, né? Então, faça a leitura dessa imagem com a criança, tá? O local onde eles estão, parece um local aberto, né? Com uma vegetação, um gramado verde aqui, com a casinha de fundo, e o lobo pensativo, né? Então, Maurício de Souza, que é de história em quadrinhos, faz uma conexão, uma contextualização com as histórias infantis de contos, tá? Então, no lugar de ser 3 porquinhos, tem o Cascão como personagem. Próxima página. Aqui, número 3. De qual história essa imagem da capa faz você lembrar? Aí você vai registrar aqui com a criança os 3 porquinhos. Quarto, que elementos da capa aparecem nessa história de que você lembrou? Quais elementos da capa que prova que tem relação com as histórias dos 3 porquinhos? Primeiro, o lobo. Coloca um xizinho no lobo. Os porquinhos. Um xizinho nos 2 porquinhos lá que aparecem. E a casa com o telhado de palha, tá? Coloca aqui. O lobo, porquinhos e a casa. Pode pôr xizinho nesses 3. Cascão não, porque o Cascão foi uma intertextualidade que o Maurício de Souza fez com contos infantis. 5. Qual personagem aparece no lugar de um dos porquinhos? Cascão. 6. O que você sabe sobre esse personagem? Que ele não gosta de tomar banho, que ele não gosta de água, que ele não gosta de limpeza, né? 7. Qual é a principal característica do personagem Cascão? Será que ele não gosta de tomar banho ou será que ele é muito bravo? Então, ele não gosta de tomar banho. Então, o xizinho vai ser aqui, ó. Tá? 8. Observe a expressão do lobo quando ele vê os 2 porquinhos de mãos dadas com o Cascão. Ele aparece... Como que o lobo aparece? Olhando para os 2 porquinhos e o Cascão. Ele aparece o quê? Confuso, contente ou raivoso? O lobo, quando a imagem do lobo, a característica do lobo é que ele aparece estar o quê? Confuso. O xizinho vai ser aqui no confuso. 9. Explique essa expressão do lobo. Ele estava confuso porque ele não entendeu por que o Cascão estava no lugar de um dos porquinhos. Ele não conseguiu associar por que o Cascão estava ali, né? Então é isso, primeiro ano. Até mais. Beijos.